Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguros estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Jornal das 7 com a Vanessa Cruz. O estado de prontidão especial está no nível máximo em todo o território nacional. A Proteção Civil e também o Primeiro-Ministro alertam que o país poderá viver uma situação complicada com a nova tempestade que está a caminho. A depressão Leonardo. Começamos por escutar os alertas da Proteção Civil. Com a chuva e o vento fortes e a agitação marítima que se esperam para os próximos dias, está elevado para o nível 4, o máximo, esse estado de prontidão especial em todo o país. Informação avançada na última hora pelo Comandante Nacional Mário Silvestre. Todo o território vai ser atingido por esta nova tempestade, mas as maiores preocupações vão para as áreas afetadas pela depressão anterior, a Christine, uma vez que se encontram fragilizadas estas zonas do país. Mário Silvestre, o Comandante Nacional da Proteção Civil, chama a atenção, por exemplo, para o maior risco de cheias numa altura em que os solos estão encharcados. Temos uma lâmina de água que está criada nos solos e, portanto, qualquer saída dos rios do seu normal leito irá ter velocidades de escoamento superficiais bastante significativas e, portanto, isto é mais um alerta para as populações, porque não podemos pensar que num fenómeno normal de cheia, que o rio sai das suas margens e a partir daí tem o amortecimento nos campos, por exemplo, agrícolas, que têm pouca água. Neste caso, esse amortecimento não será muito efetivo. Mário Silvestre explica ainda porque é que não foi ativado o Mecanismo Europeu de Proteção Civil. O Comandante Nacional diz que a capacidade instalada está longe de estar esgotada. Neste momento encontramos inclusivamente a desmobilizar um conjunto de recursos das zonas de impacto do Christine, porque os trabalhos são considerados como concluídos do ponto de vista da proteção e socorro, ou seja, dos trabalhos destas forças estamos a falar. Obviamente que o trabalho das companhias, nomeadamente da eletricidade e das comunicações, continua a decorrer, mas do ponto de vista da desobstrução e da garantia que existem condições para a circulação normal das pessoas, nomeadamente para que o socorro se possa processar de forma normal, obviamente que esta normalidade dentro dos constrangimentos que temos, esse trabalho está concluído. O Comandante Nacional da Proteção Civil fez ainda um balanço final da depressão Christine. Até às 4 da tarde do último domingo foram registadas 12.183 ocorrências, sobretudo queda de árvores. Quanto à situação atual, desde aquela altura até às 4 da tarde de hoje, já foram registadas mais de 2.150 ocorrências, também, sobretudo, queda de árvores. E o Primeiro-Ministro avisa que esta semana vai ser um desafio grande, para citar Montenegro, do ponto de vista meteorológico. Foi depois da reunião com o Presidente da República em Belém. Luís Montenegro revelou que Marcelo Rebelo de Sousa vai ainda hoje visitar algumas das zonas afetadas pelo mau tempo e face às previsões meteorológicas para esta semana, quinta-feira, há nova reunião em Belém. Combinei com o Sr. Presidente da República voltar aqui na próxima quinta-feira, um dia que se perspectiva será também um dia difícil, para podermos fazer a avaliação das incidências precisamente nessa ocasião e também para podermos fazer uma previsão ainda mais próxima do fim de semana, em particular de domingo, que é um dia onde também é previsível, do ponto de vista das chuvas, que possa haver problemas em termos de cheias ou inundações. O Primeiro-Ministro garante ainda que estão empenhados todos os meios disponíveis para acelerar a recuperação e para proteger o que continua frágil depois da tempestade. Manifesta ainda Luís Montenegro a intenção do Governo de fazer chegar à população o mais rapidamente possível os apoios que foram decididos no domingo no Conselho de Ministros extraordinário. E, de resto, é já amanhã que o Banco de Fomento lança 2 linhas de crédito de emergência de 1.500 milhões de euros. São linhas dirigidas às empresas afetadas pelas tempestades. Como vimos há pouco, o Primeiro-Ministro a admitir que domingo poderá ser um dia mais complicado, está prevista mais chuva. Domingo
E é dia de eleições em todo o país. Em Leiria, a maioria das escolas do concelho poderá reabrir já amanhã. A previsão do Ministro da Educação confirma-se. A Câmara Municipal de Leiria enviou a lista de escolas ao Observador, a maior parte jardins de infância e escolas básicas, que podem reabrir amanhã. Em relação ao ensino secundário, só mesmo a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lopes, no centro de Leiria, é que deve reabrir esta quarta-feira. E é possível consultar a lista completa de escolas que vão abrir amanhã em Leiria, em observador.pt, no site do Observador. Ainda há, nesta altura, entretanto, 103 mil pessoas sem eletricidade em várias das zonas afetadas pelo mau tempo. É o último ponto de situação feito pela E-Redes há pouco, ponto de situação até às 5 da tarde. De acordo com a E-Redes, só em Leiria são 75 mil os clientes sem energia. Depois Santarém, 17 mil clientes, Castelo Branco com 7 mil e Coimbra ainda tem nesta altura menos de 1.000 pessoas sem luz. Em Alveázer, quase todo o parque habitacional sofreu danos, dada a passagem do mau tempo, e em Orém a situação ainda é descrita como crítica. O presidente da Câmara de Orém, Luís Miguel Albuquerque, diz que ainda há muitas pessoas com as casas com o telhado danificado e grande parte do concelho continua a esta hora sem eletricidade. A situação ainda é crítica, porque nós, numa grande parte do concelho, continuamos a não ter eletricidade, continuamos a não ter comunicações e continuamos a ter muitas pessoas, mas mesmo muitas pessoas com telhados destelhados. Escutávamos aqui o Presidente da Câmara de Orém, também em Alveázer, como dizias, Ricardo, também no distrito de Leiria. O Presidente da Câmara diz que a maior preocupação é o estado do tempo dos próximos dias. João Guerreiro explica que quase todas as infraestruturas públicas estão danificadas. O balanço é trágico. Nós fomos afetados muito severamente por esta tempestade. Provocou danos em mais de 95% do nosso parque habitacional e empresarial, diria em quase todas as infraestruturas públicas. É o balanço feito pelo autarca de Alveázer. Neste momento a região está a tentar recuperar. E Alcácer do Sal é o único concelho em estado de calamidade na região sul do país. De Alcácer chega, Vanessa, um pedido de ajuda da Presidente da Câmara para que seja possível recuperar o cais da Carrasqueira. Clarice Campos diz que é preciso madeira, por isso lança um apelo. Tendo em conta que o cais palafítico da Carrasqueira sofreu graves danos na noite passada, aquilo que eu apelava era que alguma empresa de madeiras que pudesse contactar com os pescadores da Carrasqueira ou com a Câmara Municipal e que pudesse facultar, porque eles colocam, eles sabem fazer, mas não têm meios para ir comprar e, portanto, se alguém se pudesse disponibilizar para oferecer nesse sentido. A Presidente da Câmara de Alcácer do Sal também alerta para a possibilidade de inundações esta tarde e na próxima madrugada, para além deste apelo que deixa sobre o cais da Carrasqueira. Exatamente, o cais palafítico feito em madeira, muito próximo de Troia. Quem frequenta aquela zona, Troia, Comporta, por certo já foi alguma vez ao cais da Carrasqueira, onde de forma muito rudimentar os pescadores têm as artes guardadas em pequenos barracões feitos de madeira. É um cais todo em madeira que ficou praticamente destruído com a passagem do mau tempo. E os pescadores afetados pelo mau tempo podem recorrer a um fundo de compensação salarial. Esclarecimento feito pelo Governo depois do Presidente da Câmara de Nazaré, Serafim António, ter questionado as razões que justificavam a exclusão das atividades relacionadas com a pesca dos apoios atribuídos na sequência da tempestade. O Governo garante agora que está a estudar a hipótese de mais um apoio para a aquacultura, neste caso para comprar equipamentos e também para requalificar material que tenha sido destruído, como esse exemplo que deste também, Ricardo, do cais da Carrasqueira. No plano político, André Ventura saúda ao Governo por ter aplicado a isenção de portagens nas autoestradas, nas zonas mais afetadas pelo mau tempo.
e volta a esquecer António José Seguro no combate político. O candidato presidencial só teve reparos a fazer a Luís Montenegro esta tarde e também ao Ministro da Economia e Coesão Territorial. A poucos dias da ida às urnas, André Ventura voltou a ignorar António José Seguro nos ataques que fez e falou apenas sobre o governo e sobre o ainda Presidente da República, Miguel Viterbo Dias. Depois de um dia atacar António José Seguro, André Ventura voltou ao fato de líder da oposição para reclamar a paternidade da medida do governo que isenta portagens nas regiões afetadas pelo mau tempo. Saudar para o governo que acordou para as portagens ao fim de 3 dias, de eu andar a falar nisto, de se andar a dizer que não, porque era uma entidade privada, que não se podia. Finalmente hoje o governo fez aquilo que eu ando a dizer há 3 dias. André Ventura, que pede ao governo para estar mais preparado para os próximos dias e critica a sucessão de declarações erráticas como a de Manuel Castro Almeida. Se o Primeiro-Ministro diz ao Ministro da Coesão Territorial para ir dar uma entrevista e o Ministro diz que acha que as pessoas estão muito bem com o salário que estão do mês passado e é com isto que tem que resolver as coisas, francamente mais vale estar calado. Quem também ouve palavras duras do candidato presidencial é o ainda chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, apesar da visita que fez ter sido ao Vaticano. Lembra alguém que no meio de um momento em que as pessoas estão a perder telhados, em que não têm comida, não têm luz, não têm eletricidade, em grande parte do país, que o Presidente da República vá para o Vaticano? E atenção, eu disse que se vencesse as eleições, será a primeira deslocação que farei. André Ventura esteve a visitar uma empresa agrícola em Torres Vedras, em que o sócio-gerente, Paulo Maria, reconhece que ter os políticos por perto é importante. Para sentir na pele aquilo que nós estamos a sofrer. E quando for falar naquilo que os empresários estão a sofrer, também lhe dê dor. Portanto, o político precisa sentir a dor do empresário. Mas com André Ventura à frente, fez questão de deixar uma mensagem. Nós dependemos de mão de obra estrangeira, 100%. Só temos um português que é o técnico, o engenheiro. Isso acontece também porquê? Porque os portugueses não querem trabalhar nisso. E também porque há subsídios para toda a gente. André Ventura em mais uma empresa afetada pelo mau tempo, num dia em que deixou de lado, novamente, os ataques a seguro. Miguel Viterbo Dias a acompanhar a visita de André Ventura a uma empresa afetada pela tempestade na região oeste. António José Seguro, o outro candidato presidencial, não teve agenda esta tarde, mas de manhã fez pressão para que os apoios prometidos pelo governo cheguem mesmo quanto antes às populações afetadas pela depressão Christine. Garante António José Seguro que, se for eleito, no próximo domingo vai ao terreno fiscalizar. E há outras notícias a marcar a tarde desta terça-feira, 3 de fevereiro. O metro de Lisboa vai manter abertas durante a noite as estações de Santa Apolónia, Oriente e Rossio entre hoje e a madrugada da próxima segunda-feira. O objetivo é que as pessoas em situação de sem-abrigo possam pernoitar nestas estações, evitando passar a noite ao relento. A fonte do metro esclareceu à agência Lusa que esta medida pretende dar uma resposta adequada às condições de frio extremo que se faz sentir na cidade de Lisboa. A NATO vai avançar com o planeamento de uma missão militar no Ártico em resposta às ameaças de Donald Trump para obter a Groenlândia. A informação avançada pelo jornal alemão Der Spiegel foi confirmada hoje por um porta-voz da Aliança Atlântica. O modelo vai ser semelhante ao da missão Sentinela Oriental, que foi criada o ano passado no leste da Europa. O porta-voz da NATO recusa adiantar mais detalhes sobre esta missão militar no Ártico, mas o que sabemos é que a fase inicial ainda está em projeto. E às 7h30, Vanessa Cruz regressa para atualizar as notícias.